CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem no nosso canal no Instagram, no Facebook, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, que nós possamos ter uma noite de estudo abençoada. Vamos começar com os nossos avisos. Já estamos de volta depois de um recessozinho de carnaval, que nem foi recesso, porque nós tivemos aqui o encontro de carnaval, que foi muito bom. O estudo foi sobre a influência dos espíritos em nossa vida, então foi muito legal. Nossos estudos também, hoje a gente já teve o estudo de manhã da Revista Espírita, amanhã nós temos de manhã Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, à noite também, e a gente continua convidando que vocês venham estudar. Eu sempre falo aqui que a gente vira o estudo é muito bom, mas o que nos ajuda no entendimento de todo o processo, né, dessa nossa caminhada aqui no nosso planeta, é o estudo. O estudo abre muito a nossa mente, nos esclarece, faz a gente entender os porquês, sentido da nossa vida. O que eu estou fazendo aqui? Vim aqui a passeio? Não vim a passeio? O que eu preciso fazer? E o estudo realmente é que dá essa base para a gente chega aqui, a gente vai tirar a nossa dúvida, o instrutor pode nos ajudar, os outros colegas de turma também trazem as suas dúvidas e ali a gente vai compreendendo, tentando compreender melhor as nossas dificuldades, que é de todo mundo, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, mas a gente, quando vai entendendo um pouquinho o porquê disso tudo, a gente vai abrindo a mente da gente, vai conseguindo passar melhor por essa problemática toda. Então estão todos convidados. Nós temos estudo aqui na casa de segunda, quase que de segunda a segunda. A gente só não tem na sexta-feira, mas o estudo que tem é fechado para os trabalhadores da casa. Então todos os dias, manhã, à tarde e à noite, nós temos estudos, estão todos convidados. A gente tem também a nossa obra social, acontece sempre no sábado de manhã, e a gente tem já esse ano, diferente dos outros anos, que no começo do ano a obra social está bem devagarzinho, poucas crianças. Esse ano não. Esse ano as crianças chegando, porque a obra social está bem cheia, né, Silvia? Bem cheia. Por isso a gente continua pedindo a vocês a ajuda para mantimento, com a composição da nossa cesta básica, para o café das crianças, porque elas chegam aqui às 8 da manhã, tomam café, almoçam, são evangelizadas, tudo separadinho por idade. Depois eles vão para casa já com a barriguinha cheia. E a gente precisa muito da ajuda de vocês, tanto com os mantimentos da nossa cesta básica, quanto com material de limpeza. Então a nossa cesta básica é arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, molho de tomate e mais alguns itens que ali fora a gente tem um adesivo com todos os itens que compõem a nossa cesta básica. A gente tem, depois do estudo, o atendimento fraterno. Se alguém desejar depois conversar com o médium da casa, é só aguardar sentadinho, que a gente vai encaminhar
depois do estudo, um trabalhador que possa orientá-los. Essa orientação sempre à luz da doutrina espírita. Então, se alguém precisar de atendimento, depois é só ficar sentadinho que a gente encaminha um trabalhador. Eu vou pedir a vocês, se puderem, desligar o celular para evitar que ele toque no momento do estudo. Se precisar atender, não tem problema nenhum, pode ir ali fora para atender. Hoje nós vamos continuar o estudo do Evangelho, como em toda quarta-feira. Hoje vamos continuar o capítulo 12. Os itens são 14, 15 e 16, que também falam sobre o duelo. Quem vai fazer o estudo hoje é a nossa querida Deusimar, da Casa de Estudos Irmã Joana, né? Falei certinho. E quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana, trabalhadora da casa. E a gente faz o estudo, a sustentação do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual Emmanuel, e com psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o item hoje a ser estudado é o item 103, que tem como título Estima do Mundo. Eu vou fazer a leitura agora desse item 103 e depois, no momento do passe, a Silvana vai falar para vocês sobre o que o Emmanuel nos traz nesse capítulo. O título Estima do Mundo, e Emmanuel nos traz o seguinte versículo: se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25. E diz assim: muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes enxornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quanto verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, tão querido, por termos conseguido chegar aqui, Senhor. Muito obrigada. Que possamos escutar os ensinos do Teu Evangelho, que será trazido pela nossa
irmã Deusa, que ela seja intuída por seus mentores, por esses espíritos amorosos que aqui se encontram desde tão cedo, preparando o nosso ambiente para nos receber, para nos tratar, para nos cuidar. Que nós possamos, Senhor, ser merecedores de todo esse carinho. Pedimos ao nosso querido altivo, ao Baltazar, Dr. Erma, e a todos esses espíritos que formam a coluna que sustentam a nossa casa, que nos orientem, que acalmem o nosso coração, para que possamos estar ligados ao estudo. Que seja assim, Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome desses espíritos amorosos que pedimos autorização para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trechinho do item número 14, para que a deusa possa dar início ao estudo. Que irão pensar de mim, dizeis muitas vezes, se eu me recusar a reparar que me é cobrado, ou se não exigir reparação de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral dirão que procedestes segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por uma palavra dita, por um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente ou até mesmo inofensiva. Vosso orgulho se sente ferido, respondeis a ele de uma forma agressiva, e daí surge uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, indagai de vós se agiste como um cristão. Se privardes a sociedade de um dos seus membros, que conta prestareis a ela? Pensaste no remorso que ireis sentir por tirardes de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, dos filhos o seu pai e o seu sustento? Certamente aquele que ofende deve uma reparação ao ofendido, e não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente pelo reconhecimento dos erros praticados do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, é preciso reconhecer que muitas vezes ele pode ter sido gravemente atingido, tanto em sua pessoa, em relação àqueles que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido, sofre, mas além de ser estúpido arriscar sua vida contra um miserável capaz de conter uma infâmia, será que ele, sendo morto, a infâmia que ele cometeu, qualquer que seja, deixa de existir? Bom estudo, deusa. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos passar esses minutos entre a presença dos bons espíritos, dos amigos que vieram nos auxiliar, nos intuir na noite de hoje. Como tema, a Mônica já falou, né, que está inserido no capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos, né, que trata sobre duelo. Duelo parece uma coisa tão antiga aos nossos ouvidos, né? E a gente fala assim, duelo não existe mais, foi naquela época. Mas se nós observarmos a nossa vida e o que está à nossa volta, nós vamos ver que esse duelo ainda existe. Ainda vivemos duelando. A gente vê o duelo na política, na religião, em tantas outras coisas que nós participamos como sociedade. Não nessa forma mais como está escrito aqui
daquela forma de arma materialmente, né? Mas essas armas materialmente daquela época, elas só se transformaram em coisas, né, mais sigilosas, porque nós vamos ver todos os momentos da nossa vida, as dificuldades que nós temos dentro de uma sociedade, nós vamos observar que há sempre um querendo se dar bem, né, em cima do outro. Às vezes não tem limites, então passa por cima do outro sem nenhum tipo de preocupação, que é também uma forma de covardia, uma forma de duelo. No Livro dos Espíritos, são 3 perguntas, sendo que existe uma quarta, porque existe a letra A da última pergunta. Kardec faz essas 3 perguntas em cima desse contexto do que seja duelo, lá em 1857. Então, só para a gente ilustrar e entender essas 2 mensagens, que uma é de Francisco Xavier, que não é o nosso Chico Xavier, né, é outro, e a segunda mensagem, falando do duelo, é de Agostinho, que na verdade ele não está falando nos itens anteriores, ele vai colocar ali o que é o duelo. Aqui ele já está trazendo uma mensagem para todos nós, mostrando, né, o lado contrário, com uma explicação singela do duelo, mas mostrando um lado contrário, porque o duelo é o contrário do amor, da caridade. O duelo é o nosso lado orgulhoso, o nosso lado covarde, que nós ainda temos. Por mais que a gente, às vezes, nós não sou mais, em certos momentos, em certas ocasiões, nós ainda colocamos para fora essas características. Então, nesses itens, nessas questões que está na lei de destruição, que são questões 757 a 759. Kardec traça um pouquinho do que seja esse duelo. Naquela época, ele falando: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? O que a lei de Hammurabi, que foi uma lei antes da lei de Moisés, né, de olho por olho, dente por dente, o que ela nos dizia? Se o meu irmão, se eu cometo um crime contra ele, ele tem o mesmo direito de cometer, não somente comigo, de pagar com a mesma moeda, não somente comigo, como toda a minha família, né, todas aquelas que vêm antes de mim. É um direito dele. Isso é a lei de Hammurabi. E aí a gente vai ver como a lei evoluiu. Por mais que nós falamos que a lei de Moisés é uma lei dura, rígida, por ele ser um legislador, ela já é uma lei avançada. Por quê? Porque Moisés ele traz esses 10 mandamentos, mostrando para nós, né, o que nós não devemos fazer. Por quê? Porque ele já entendia essa lei de ação e reação. Então, por que ele coloca, não deve cobiçar o que é do outro, né? Nós não devemos, tudo é não. Nós não podemos fazer um monte de coisas que naquela época se fazia, né? Os fariseus faziam, muitos não podiam fazer, aquela classe mais abaixo, mas os poderosos tudo podiam. E a gente vê que até nos dias de hoje isso não mudou muito, tá? Os poderosos, eles podem, eles se sentem acima da lei, então eles podem fazer, mesmo tendo conhecimento que a lei não permite. Mas por quê? A lei, de fato, ela não é cumprida como deveria ser, porque ela existe, mas ela existe para um certo tipo de classe, né?
Então, quando ele faz essa colocação, a gente recorda dessa lei de Hammurabi, anterior a olho por olho e dente por dente, que aí já é trazendo para nós um outro tipo de visão, né? Tanto que nesse início de capítulo, quando Kardec ele traz uma passagem de Jesus, ele falando do amar os vossos inimigos, que nós não devemos amar somente os nossos amigos, mas, e Jesus fala, né? E bem no início desse capítulo, ele vem falar do que Moisés trouxe, é Mateus. O que Mateus está falando, né? O que Mateus ouviu de Jesus? Ele fala assim: aprendestes o que foi dito. Nós aprendemos o que foi dito por Moisés, né? Amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais sobre os bons e sobre os maus. A fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Né? Então Jesus vai comparando uma raça com a outra. Os gentios não eram considerados, né? Os publicanos também não. Então ele fala: eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Então a gente vai ver aqui que ele traz uma afirmação de Moisés, e aí ele fala: eu, porém, vos digo, né? Que ele aprendeste o que foi dito, que nós aprendemos a levar ao pé da letra aqueles 10 mandamentos que Moisés nos apresentou, né? Já modificando uma lei muito diferente daquela anterior. Então, quando Kardec faz essa pergunta, no Livro dos Espíritos, 757, o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Os espíritos: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros, com uma civilização mais adiantada e mais moral. O homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora eram vistos como juízo de Deus. Então, até hoje, a gente não vê de vez em quando um homem-bomba destruindo, por uma crença, né, estreita, que estreita a sua visão. Isso é um tipo de duelo também. Então, os espíritos não. Isso é um assassínio, é um costume absurdo. E a gente observa essas questões que estão tão intrínsecas dentro de nós na criança. Logo pequenininho, ela vai apresentando vários tipos de características ali para a gente, né, para nós que somos pais, e a gente vê com perfeita clareza o duelo que ele traz dentro dele. A questão de dividir. Outro dia eu vi uma reportagem, né, de uma mãe que tem 4 filhos, e ela ensina as crianças a não dividirem os seus brinquedos. E ela tem toda a teoria dela, né, claro. Só que essas crianças, elas vão para a escola. Na escola, o que se aprende? O contrário. Eles dividem. Né? As professoras, porque a criança, por mais que ela tenha, criança é criança. Por mais que ela tenha o melhor dos brinquedos,
e leve para a escola, quando ela chega, ela pode ver esse copo aqui, que é um copo simples. O que ela vai querer? Brincar com esse copo. Aquele brinquedo, ela já está acostumada com ele. Ela não vê o valor, se é caro ou se é barato, né? Então, ela quer aquele copo do coleguinha. E é claro que esse tipo de educação traz várias dificuldades para aquelas crianças que são educadas a não dividirem os brinquedos, ou seja, dividir nada. São 4 crianças, e eles nem dentro de casa, eles não dividem entre si os brinquedos, as suas roupas, coisa que a gente faz. Nós somos irmãos, a gente faz com amigos. Então, assim, criar uma situação, uma condição para aquela criança que é fora do contexto que a sociedade te convida a ser diferente. Então, para aquelas crianças, isso está sendo um duelo muito grande, porque eles não sabem como se comportar dentro da sala de aula, na hora do lanche. Gente, quantas vezes, nós que temos filhos, quantas vezes a gente bota um lanche na lancheira da criança, e aí a gente pergunta, e aí, filho, lanchou? Né? Disfarça daqui, disfarça dali. Troquei o lanche com o coleguinha. Então, assim, você vai fazer o quê? Você já educa, você já ensina a criança a não ser egoísta. Porque é algo que todos nós temos, todos nós trazemos. E nós lutamos contra isso o tempo todo. Então, eu fiquei imaginando o sofrimento dessas 4 crianças, porque 2 já são grandinhos, já têm um entendimento totalmente diferente, e a repórter vai e pergunta a esses 2 maiores, eles falam que eles não gostam de ser assim, mas que os pais não aceitam que eles dividem os brinquedos ou o lanche com outras crianças. Então, vai criar uma situação, né, nessas crianças tão grandes que vai ter dificuldade, eles já sentem a dificuldade. Porque o que vai acontecer? O desprezo, as crianças já são desprezadas na sala de aula. E quem sofre? Quem sofre é a criança. Então, quando Kardec, né, faz essa pergunta inteligente falando, né, perguntando se o duelo é uma legítima defesa, os espíritos respondem que não, que é um tipo de assassinato, né? A gente já vê. Na questão 758, ele continua: o duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de que sucumbirá. E aí os espíritos vão mais profundo na resposta. Os espíritos respondem: é um suicídio. Então a gente vê aqui os tipos de suicídio também, dessa forma de duelo. E aí tem a letra A da 758. E quando as probabilidades são iguais, trata-se de um assassínio ou de um suicídio? De ambos, respondem os espíritos. É muito interessante, porque Kardec, inteligente como ele faz a mesma pergunta utilizando de palavras diferentes, mas quase que o mesmo sentido. E aí tem um comentário de Kardec, nessa letra A. Em todos os casos, mesmo aquele em que as chances são iguais, o duelista é culpado, primeiramente porque atenta fria e deliberadamente contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque ele expõe a sua própria vida, inutilmente, sem proveito para ninguém. Né? Então, a gente vai ver aqui que o duelo, ele está, né, embutido
por dois sentimentos que nós ainda trazemos muito forte dentro de nós, que é o orgulho, né, e a vaidade. Então, quantas vezes nós, por vaidade, nós não deixamos que o outro, né, mesmo entendendo que o outro está certo, e eu já sei que eu estou errado, eu quero continuar sempre acima. E assim a gente vai vivendo a nossa vida duelando. Duelando dentro de casa, duelando aonde estivermos, no trabalho, na casa espírita, duelando na direção do volante, e assim a gente vai levando a nossa vida. Na questão 759, ele pergunta: qual o valor daquilo que se chama o ponto de honra? Hoje essa palavra ela já não é tão utilizada, mas antes era bastante. A gente ouvia, né, a gente falava assim, o outro, não, isso é ponto de honra para mim. Tá? Mas o que é a honra? Será que a honra é somente nessa questão de você não se sentir humilhado? É você estar sempre com o seu orgulho e a sua vaidade acima? E aí os espíritos respondem, que ele fala: qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Emmanuel é muito claro quando ele fala dessas duas chagas da humanidade, e ele ainda coloca como egoísmo. E aí Kardec, não satisfeito, ele faz então a letra A dessa pergunta 759. Mas não há casos em que a honra encontra-se verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria uma covardia? Olha, então se Mônica me convida a duelar com ela, eu posso recusar, eu posso ser vista como covarde. Quantas vezes nós não reagimos a um insulto e nós somos chamados de covarde? Eu sou uma que escuto muitas vezes sobre isso, porque eu tenho um temperamento, e vou logo dizendo que eu não sou santa, né? Tenho os meus defeitos, mas eu sou uma pessoa, trago uma característica, e se a minha mãe estivesse aqui, ela ia falar assim, é igual o pai dela, porque nós, mães, né, nós sempre, as coisas, eu falo para o meu marido, as coisas boas dos meus filhos estão sempre relacionadas a ele, né? São inteligentes, e são bonitos, e são não sei o que, são tudo. Mas os defeitos são todos meus, né? E assim nós vamos. É marido e mulher, gente. É por isso que a gente está junto. E então, às vezes a pessoa... Eu passo por uma situação e aí a pessoa fala assim, mas você não reage. Você não reagiu. Eu falei, quem disse que eu não reagi? Eu já tenho esse temperamento e tenho um capítulo aqui que a irmã Rosália fala, né, sobre a questão da caridade. Então ela fala que é muito melhor, no momento desses, nós deixarmos que o tolo fale mais. Então, se a gente não quer ser tolo, silencie. Às vezes é muito melhor, você ganha muito mais silenciando. E você não está agindo com covardia. Porque o que nós aprendemos na doutrina espírita? Quando nós reagimos a um insulto, o que significa? Eu estou me colocando igual àquele que está me insultando. O que Joana de Ângeles fala? Que o ofensor, ele é sempre o doente. Porque ele agride. Às vezes ele está sentindo dor, ele está com uma ferida tão grande dentro dele, que ele não sabe como curar. Então, como ele não tem como se curar, ele quer que o outro também sinta aquela dor que ele está sentindo.
E se o outro reage, ele se torna também um doente. Então isso é questão de inteligência. Às vezes não vale a pena nós duelarmos uma situação que nós não vamos chegar a lugar nenhum, a não ser uma discórdia maior, a não ser uma morte que a gente vê. Hoje a gente pode duelar no trânsito? Não, né? Eu falo isso com meu filho, tirou a carteira recentemente, e eu falo, meu Deus do céu, eu fui a corajosa de quando ele recebeu a carteira, eu fui sair com ele, né? Eu falei para o meu marido, vai com ele, amor. Ah, não quero ir. E aí eu falei, filho, então vamos para um lugar que não existe mais, a gente mora nas Vargens, né? Quando eu vim morar aqui, há 30 anos atrás, a gente podia deitar na Bandeirantes, que só passava cavalo, né? Boi, vaca. Hoje não, a gente nem nos sinais, quando fecha, a gente não pode atravessar sem observarmos, porque avançam, né? E aí eu fui sair lá com a criatura. Minha Nossa Senhora, eu falei, olha, eu realmente não vou desencarnar agora. Então eu falei com ele, filho, o carro, você tem que fazer do carro nosso amigo, não uma arma. Né? E aí, para fazer a curva, bota o pé no freio, Lucas, bota o pé no freio, meu filho. E ele, ali no Rio Morto, graças a Deus, não vinha nenhum carro na direção, né? Porque senão a gente tinha batido. Então, eu vou conversando, né? E aí ele vai. Aí vem o outro e fecha, né? Eu falei, filho, deixa ele fechar, não tem problema, deixa ele ir, ele está com pressa. Ah, mãe, mas você é muito boba. Eu falei, filho, não é ser bobo, é ser inteligente. Ele deve estar com pressa, deve estar passando mal, quer chegar em casa. Pensa sempre assim. Não pense que ele quer tomar a sua frente, né? Pensa que ele está com pressa e ele quer chegar em casa. Mas é difícil, né? E a gente vai vendo como nós somos. Nós reagimos o tempo todo, sabe? Nós não agimos, nós reagimos. E aí, então eu sou sempre a corajosa que sento do lado do carona e vou, né? Eu tenho quando eu tirei carteira, eu nunca esqueci isso. Uma amiga ia fazer uma cirurgia, né? Abre outro parênteses. E nós tínhamos que pegar aquela estrada ali que a gente vai para Tijuca, mas não o alto, né? O alto da Boa Vista. Falei, minha Nossa Senhora, eu só tinha pego a minha carteira. E aí, dirigindo o carro dela. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, então deixa, eu já vou te levando, que é para conhecer, né, ali os pedais. E aí fomos, passamos o dia no hospital, ela fez a cirurgia, saímos do hospital umas 11 horas da noite. E o médico, não, você pode ir para casa. Eu falei, minha nossa, de noite. Viemos de novo pelo Alto da Boa Vista. Uma chuva. Naquele dia os espíritos foram maravilhosos comigo, porque eles me colocaram num teste, uma chuva que eu não conseguia ver um palmo na frente. Vi uma criatura, um ônibus gigantesco atrás de mim, toda hora ele atrás de mim, que eu sentia, né? Ele vai me empurrar e eu vou cair em algum lugar aqui. Bom, mas chegamos, e ela tinha tomado anestesia, né? Estava meio assim, né? Eu falei, meu Deus, nem para me ajudar ela pode, né? Eu falei, meu Deus, me ajude, porque nós temos que chegar em Vargem Pequena. Chegamos, meia-noite e pouco, mas chegamos, né? Vivos. Mas, assim, se você não tiver paciência, se você for duelar com o outro, a impulsividade do outro, você não vai chegar aonde você precisa chegar, que é o seu equilíbrio, que é a sua tolerância, que é a sua paciência. E nós temos, né, que ter essa paciência. Me desculpem os homens que dizem que as mulheres dirigem mal, mas os acidentes que a gente vê e a gente olha para a direção, muito % são os homens, as mulheres são mais prudentes.
nós somos mais, né, acho que a gente tem mais medo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não estar hoje, né, utilizando desse tipo de duelo daquela forma que antes nós duelávamos, mas que hoje ainda provocamos o duelo de certas formas. Temos que ter o equilíbrio. E mais nós que estamos numa doutrina que nos ensina o amor, que nos ensina a ser tolerante, que nos ensina a olhar para nós mesmos e ver que todos nós temos um pouco de desequilíbrio, de indisciplina. Então, se o outro naquele dia, ele sai de casa com o propósito de duelar na rua, é porque ele não está bem. E a gente precisa ter essa visão para com o outro. Então, quando nessa letra A, que Kardec faz novamente essa pergunta, né, se não seria uma covardia recusar um duelo, e os espíritos respondem, né, assim: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem, a esse respeito, uma forma de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se deixando matar que se repara um erro. Olha, gente, então não é agredindo que você vai reparar uma agressão. Tá? Então a gente precisa ter esse discernimento. E aí Kardec tem uma notinha: há mais grandeza e verdadeira honra em nos confessar culpados, se cometermos um erro, ou em perdoar, se estivermos com razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não nos podem atingir. Né? Então está aí, ó. Tudo nós podemos encontrar no Pentateuco e em outras obras espíritas, falando sobre nosso comportamento. Então, quando o nosso irmão Francisco Xavier fala nesse item, na verdade ele vai fazendo vários questionamentos e ele mesmo respondendo, né, à luz da sua compreensão, nos esclarecendo a respeito de que nós hoje, naquela época, olha que ele traz duas mensagens com esclarecimentos que nos servem nos dias de hoje. Quando ele pergunta: que irão pensar de mim, dizeis muitas vezes, se eu me recusar a reparar o que me é cobrado, ou se eu não exigir reparação de quem me ofendeu? O que vão pensar? Não é dessa forma que nós pensamos? Ah, mas o que a Mônica vai pensar se a minha irmã que me insultou e eu não respondi? Ela vai achar da mesma forma como meu filho fala: ah, mãe, você é muito boba, né, porque você não reagiu, não respondeu à altura. Então ele vai colocando: ó, os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral dirão que procedeste segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por uma palavra dita de um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente ou até mesmo inofensiva, vosso orgulho se sente ferido, respondeis a ele de uma forma agressiva e daí surge uma provocação. Daqui a gente perde um amigo. Por isso, por umas simples palavras. Às vezes a pessoa, ela nem tem o intuito de te ofender, mas você se sente ofendido. E aí você já corta ali amizades. Então, ele vai fazendo, né, essas perguntas. No item 15, vou ler só o trechinho aqui que a Mônica não leu. Você não leu o último, né, parágrafo, que ele assina, né, Francisco Xavier. Ele diz assim, ó: quando a regra de conduta dos homens for a caridade,
Eles ajustarão seus atos e suas palavras, e este ensinamento: não façais aos outros o que não desejais que os outros te façam. Aí então todas as causas de desentendimentos desaparecerão, e com elas os motivos para os duelos e para as guerras, que nada mais são que duelos entre povos. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Nós estamos vendo aí, já há um ano, uma guerra lá fora. Por quê? Eles estão duelando. É claro que existem várias outras coisas envolvidas, vários outros países envolvidos. Mas por que ainda duelando? Por que ainda guerra? Porque ainda não há caridade, como Francisco Xavier coloca aqui. E lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, aos espíritos sobre o verdadeiro sentido da caridade, como ensinava Jesus, qual é a resposta que os espíritos nos dão? Que é regra de ouro para todos nós, serve para todos nós. A pergunta é assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus? É uma resposta que todos nós conhecemos, né, que a gente logo vê ali as siglas, que é o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Não é simples? Olha, ele não responde aqui, né? Você tem que subir o Monte Everest. Mas existe esse monte aqui dentro de nós, que é o orgulho, que é a vaidade, que é o egoísmo. Isso tudo nos impede de utilizar a caridade como nos ensinou Jesus, que é fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, que o outro fizesse comigo. Então a gente não age ainda dessa forma. E aí o nosso irmão Agostinho, ele vai colocar para a gente assim: o homem no mundo, o homem feliz que, por uma palavra ofensiva, um motivo pouco importante, arrisca a vida que Deus lhe deu, arrisca a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, dominado pela cobiça, por uma necessidade qualquer, introduz-se em uma casa para lhe roubar o que deseja e mata aqueles que se opõem à sua deliberação. Este último quase sempre é um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe, porque a lei o permite, tá? O permitia. E aí ele vai falando aqui: digo mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, atendendo a um sentimento de vingança, mata em um momento de desespero. O duelista não tem como desculpa o envolvimento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. Portanto, se ele age friamente e com resolução premeditada, tudo é calculado e estudado para mais seguramente eliminar o seu adversário. Nós vimos essa semana, porque, infelizmente, a mídia ela faz questão de colocar notícias que chamam a nossa atenção ainda. Aqui no Recreio, uma pessoa matou a mulher, acho que seus filhos, e aí a gente vai observar as razões, os motivos, que a gente sabe que não existem essas razões e esses motivos, apenas ainda pelo orgulho e pela vaidade. Por não aceitarmos que o outro possa seguir a sua vida, por não aceitarmos que o outro tenha
o direito da sua liberdade. Porque nós não somos donos de ninguém. Nós não temos donos. Então a gente ainda tem o sentimento de posse dos nossos companheiros, dos nossos filhos, daqueles que convivem conosco. São sentimentos, todos eles ligados ao orgulho, à nossa vaidade. E ele então continua: porém haverá verdadeira coragem naquele que está seguro de si. O duelo, herança dos tempos bárbaros, onde o direito do mais forte fazia a lei, irá desaparecer mediante uma apreciação mais íntegra do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Então, aqui, Agostinho termina falando que à medida que nós desenvolvermos uma fé, um ponto de vista diferenciado das nossas questões materiais, nós vamos então, aos poucos, deixando isso de lado, essas características dualísticas que nós ainda trazemos, e desenvolvendo o amor. Porque todos nós aqui partimos para o amor, caminhamos para o amor. Um mais rápidos, outros mais lentos, mas todos nós estamos inseridos nesse universo, nesse fluido universal, para aprender unicamente a amar. Lembra quando Jesus traz lá em Mateus, aprendestes o que foi dito, só deveremos amar os amigos. E aí Jesus fala: eu, porém, vos digo que todos têm que amar também os inimigos. E como nós devemos amar os nossos inimigos? E aí o próprio Kardec e os espíritos, eles vão traçando uma linha de como nós vamos amar os nossos inimigos. Não é trazendo eles para dentro de nossas casas, nesse momento, porque de uma certa forma é colocado como condição para esse amor através da reencarnação. Porque quem são os nossos filhos? Quem são os nossos irmãos? O nosso marido, a nossa esposa, quem são? São muito raros aqueles que são espíritos ligados a nós por amor. Porque a maioria são espíritos que são ligados a todos nós por necessidade de caminharmos juntos para aprendermos a amar. E aí a gente reencarna, vem para esse mundo de provas e expiações, para juntos traçarmos uma conduta de amor, e a gente falha muitas das vezes. Mas mesmo falhando, a lei nos permite, porque ele é de amor, novamente uma reconciliação. E aí a gente vê, nasce aquelas coisinhas lindas dentro do nosso lar, aquelas carinhas fofas, depois fica tão gordinho, a gente começa a amar, ama desde que está na barriga, mas quem são eles? São criaturas que nós já tivemos muitas vezes, em muitas existências, desavenças. E que agora é oportunidade, por isso que ele nos fala que nós precisamos nos reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto nós estamos a caminho. Esse caminho é enquanto nós estivermos reencarnados. Quando nós desencarnarmos, nós continuaremos evoluindo, mas é aqui, na carne, nessa vestimenta, que a gente vem para a luta, para a prova. Então, nós temos que agradecer o dia de hoje por essa oportunidade de nós estarmos reencarnados e de termos mais um tempo para aprendermos a conviver. Ninguém se encontra com o outro por obra do acaso. Ninguém. Está tudo muito bem, como se fosse uma corrente. E nós todos estamos envolvidos nesses elos que nos unem.
nós estamos fortalecidos por esses laços que não se destroem através do nosso desencarne. Então, que nós possamos, né? Tem uma nota aqui, que ele encerra, ele fala assim, ó: os duelos se tornam cada vez mais raros, e se de tempos em tempos ainda se veem alguns dolorosos exemplos, o número deles que não tem comparação com o que ocorria antigamente. Naqueles tempos, um homem não saía de casa sem prever um encontro. Que coisa triste, né, gente? Você sair de casa preparado para matar o outro ou para morrer? Que vida triste, né? A gente sai de casa para ser feliz, né? Quando a gente sai da nossa casa, a gente sai para encontrar com alguém, para se divertir, para um compromisso que nos vai trazer felicidade. Já pensou você sair, né, todo vestido a caráter para matar ou ser morto? O término de semelhantes uso demonstra o abrandamento dos costumes, sendo interessante observar a gradação desse hábito desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e armados com uma lança, até aquela aquela que portavam uma simples espada, tornando-se ela antes um adorno e um acessório do brasão, do que uma arma agressiva. Um outro sinal de mudança nos costumes é que antigamente os combates comuns aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar espaço livre para os duelistas. Hoje eles se escondem. Então era divertimento. A gente não vê que as mortes dos cristãos também não eram divertimentos nas arenas? O povo se reunia naquele dia para se divertir e era assistir os leões africanos famintos devorarem os cristãos. Isso é divertimento dos tempos bárbaros. Olha aí, gente, nós já fomos bárbaros. Por isso que nós trazemos tudo isso ainda. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que causa comoção. Outrora, não se dava atenção a tal fato. O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Olha, quando será que tudo isso vai acontecer conosco? Que nós estivermos de fato embutidos por esses sentimentos de caridade e de fraternidade. Quando nós vamos nos olhar para o nosso irmão e sentir Deus dentro dele. Porque a partir desse momento, eu vou entender que ele é meu irmão. E eu não vou machucá-lo, eu não vou feri-lo, eu não vou matar. Então, só quando nos olharmos como irmãos, nós vamos entender essa verdadeira paternidade do Pai. Então, que nós possamos ter um final de quarta-feira, de carnaval, né? Dentro do amor, da paz que nos une, dessa ligação com o Pai, com a espiritualidade amiga, trabalhadores dessa casa, que Jesus nos abençoe, abençoe todos nós, encarnados e desencarnados, os dirigentes dos dois planos da vida. Muita paz e obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Deusa, pelo estudo. Vamos passar agora para o segundo momento. Eu vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, preparando o nosso ambiente, para que nós agora, nesse momento, possamos receber os fluidos necessários para o nosso refazimento. Que
possamos, Senhor, ser merecedores da cura, que possamos, Senhor, receber desses médiuns que aqui se encontram os fluidos que nos fortalecerão, nosso espírito e nosso corpo físico. Pedimos agora, Senhor, a Jesus, a esses espíritos amigos e a Deus, nosso Pai maior, a permissão para darmos início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Estima no mundo. Qual seria a nossa expectativa? Será que estamos preparados para não agradar a todos? Não ser amados por todos, não ser compreendidos? Nós temos a tendência a nos vitimar, né? Não seria orgulho? Jesus, o espírito mais puro, né, que esteve aqui na Terra, de envergadura irrepreensível, não se fez compreender, né, por todos. Quantos de nós o ironizamos, os demos as costas, não reconhecemos como verdadeiros os seus ensinamentos e menosprezamos o seu empenho, né, em nos ajudar. Olha como ele ainda assim não nos cobrou nada. Pelo contrário, ele entendeu que nós ainda naquele momento, nós no mundo, ainda não teríamos condições de entendê-lo. E nós, hoje já estamos preparados a estimar verdadeiramente? O que devemos estimar? Precisamos refletir. O nosso comprometimento verdadeiro deve ser na direção do bem. Nesse mundo, muitas vezes, nos desviamos do caminho certo. Então, a nossa estima só terá valor se aqui no mundo eu busque o trabalho sem aplauso. Aquele que não necessita de agradecimento, de engrandecimento. Aquela tarefa que fazemos na seara do Pai, que buscamos o reconhecimento, já perde parte do valor. Essa estima do mundo não vai definir o quanto você adquiriu de experiência. Temos que trabalhar o desapego, estiparmos o nosso orgulho e a nossa vaidade. Nós, espíritos e espíritas, precisamos compreender que, como Jesus disse que o reino dele não estava nesse mundo, não precisamos de tapetes vermelhos. E assim a gente segue. Que ele nos abençoe. Obrigada, Senhor, por termos conseguido chegar à tua casa. Essa casa, Senhor, que nos recebe sempre com muito amor. Esses espíritos amorosos que nos amparam e que nos fortalecem sempre. Pedimos pelos nossos dirigentes do plano espiritual e do plano físico, Senhor, que eles possam ser fortalecidos para que possamos ter essa casa como ponto de luz, que possamos dar continuidade ao trabalho do Cristo nessa casa. Essa casa que já no plano espiritual é conhecida como a casa de amor. E que nós possamos fazer valer essas palavras, a casa de amor, colocando esse amor em prática, nos trabalhos, nos estudos, no comprometimento, em tudo, Senhor, porque o trabalho é teu, o trabalho é do Cristo, que possamos ter esse entendimento,
para que possamos trabalhar e nos doarmos cada vez mais. Agradecidos que estamos, Senhor, te pedimos que nos leve de volta ao nosso ponto de origem, aos nossos lares, em paz, e que lá chegando possamos continuar em paz, transmitindo esse amor que estamos levando daqui. Que seja em nome desses espíritos tão amorosos que sustentam a nossa casa, que seja em nome do nosso Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.